Disse Jesus: qual a mulher, ou no caso aqui, ou porque ele estava falando de uma parábola que era das ovelhas perdidas, e ele entra dizendo: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até, diga comigo, até achar. Até achar. E achando-a, porque você vai achar o que perdeu, amém? Achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Recupere o que se perdeu. Se perdeu porque nem sempre é você quem está perdendo. Nem sempre é você. Mas alguma coisa que você tinha acaba indo pelas mãos, acaba se perdendo. Aliás, as perdas, elas fazem parte da vida. A gente vive desde cedo aprendendo isso, a perder algumas coisas. Muitas vezes, talvez pela criação, pela formação familiar que a gente teve, a gente passa pela perda com muita dor, porque se valoriza muito mais o que está se perdendo do que a capacidade de recuperar o que se perdeu. Quem aqui, talvez por seus pais, nunca foi apertado, nunca passou talvez por uma tortura mental, emocional, por ter perdido alguma coisa que poderia ser trazido com dinheiro, com trabalho. Porque há sim coisas que a gente consegue ver de volta. O ladrão de repente leva um carro, uma bicicleta, mas ele não vai levar a sua capacidade de poder ganhar outra, de poder trabalhar por isso, amém? Mas às vezes por algo que a gente perde quando criança ainda, por alguma distração que faz parte da estrutura nossa mesmo, desde cedo, talvez pelo processo de ter responsabilidade na vida, e a gente cresce quando a gente perde alguma coisa. Por causa disso, às vezes o momento da perda é sempre um momento traumatizante. E se enfatiza tanto o que se perdeu e não se dá tanta esperança no que pode ser restaurado. Sabe, eu creio que um resultado negativo, ele pode ser revertido em nome do Senhor. Eu sei que aquilo que foi perdido ou que se perdeu, o Senhor é Deus capaz de nos fazer ver isso de volta. Gosto de um cântico que diz: restitui, eu quero de volta o que é meu. Amém? Porque eu sei que o tempo que roubado foi, não se compara com aquilo que há de vir. A glória que há de ser revelada em nós, diz o apóstolo Paulo, as aflições deste tempo não vão ser comparadas com a glória que vai ser revelada. Aleluia! Muitas vezes estamos ali convictos e chorando a perda, mas sem termos a confiança de que aquilo que foi perdido pode ser restaurado. Quando a gente passa por alguma experiência de perdas em nossa vida, alguns sentimentos ruins vêm para justamente nos parar e nos deter. Um deles é o sentimento de culpa, né? Ou seja, por que me descuidei? Por que eu perdi algo que estava nas minhas mãos? E há um sentimento que aponta isso dentro de nós. Começamos a ser culpados por tudo, sabe? Começamos a ser culpados e a nos considerar culpados por um momento de distração, um momento de descanso. A Bíblia fala que um senhor, ele semeou a boa semente no campo, mas diz a Bíblia que de repente os trabalhadores daquele homem um dia chamaram ele e falaram: Senhor, nós botamos a boa semente no campo, mas por que está nascendo o joio junto com o trigo? E aí o dono daquela seara disse: foi o inimigo que fez isso. Ele veio aqui de noite e ele, enquanto a gente estava descansando, ele jogou coisas ruins no nosso campo. Mas nós vamos esperar e deixar crescer. Quando chegar a hora certa, a gente corta tudo e separa o joio do trigo. Sabe, o inimigo, ele trabalha quando você está descansando. Quando você está, de repente, no seu melhor momento. Você acordou pela manhã e pensou: hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E você não imaginava, não podia imaginar que ao longo das horas daquele dia, a sua vida seria uma vida que iria ser transformada em tristeza. Que você ia lidar de repente com o pior dia da sua vida, as piores notícias. E isso muitas vezes faz muito mal a nós, porque vem logo um sentimento de culpa. Ou seja, por que me descuidei? Por que eu não estava olhando quando eu precisava estar vigiando isso aqui?
Outro sentimento que existe quando nós perdemos algo é remorso. Ou seja, a gente fica procurando onde foi que eu errei. Interessante que na parábola, Jesus ensinando fala que simplesmente a mulher perdeu. Não entra em detalhes se era uma carteira que estava rasgada, que ela precisava consertar. Um dia eu tenho que consertar essa, como o bolso da calça, né? Então o dinheiro cai ali, um dia eu tenho que consertar. E de repente não conserta, e o tempo vai passando, e numa distração sua, você acaba perdendo. E aí vem um remorso. Puxa vida, olha, por que eu fui incapaz? Por que eu não abri meus olhos? Pastor, quando eu olhei, meus filhos já estavam sendo tomados por má influência. Quando eu atentei, eu já estava tendo problemas dentro do meu casamento. Isso é um jogo de Satanás, para jogar a gente uns contra os outros. E justamente para nos enfraquecer, para nos fazer culpados e termos o coração cheio de remorsos, para jogar nas suas costas uma responsabilidade que não é sua. Mas outro sentimento que as perdas provocam também é um sentimento de desprezo. Ou seja, quando as coisas começam a se perder, a gente sempre ouve pessoas dizer o quê? Não era nada não, depois eu recupero. Começamos a menosprezar ou a desprezar valores importantes para nós. Jesus falou que a mulher tinha 10 moedas e perdeu uma delas. Ou seja, ela não espera perder a segunda para ir atrás para tomar uma decisão. Ela não espera perder 5. Ela não é levada por um sentimento de mediocridade que diz, enquanto há vida, há esperança, eu não quero saber, eu não me importo, mas tem Deus para dar que o diabo para levar. Certamente você já ouviu esse ditado. Acontece que nós não podemos desprezar aquilo que Deus coloca dentro de nós. Porque essas moedas, dentro de uma casa, de um contexto familiar, fala de valores. Moeda é valor, e valores dentro do seu lar. Talvez valores como honra, como verdade, como amor, como companheirismo, cumplicidade. E eles começam aos poucos a serem perdidos, né? Aos poucos começam a ser tomados. E quando a gente dá por si, a gente percebe o quê? Perdemos um monte de coisas. E o desânimo acaba sendo maior. É melhor correr atrás quando se perde um, do que esperar perder os 10, para depois dizer, meu Deus, eu não sou capaz. Sabe, outro sentimento que vem quando a gente experimenta as perdas, é um sentimento de infelicidade. Nós começamos a declarar o quê? Não vou ser feliz, eu não consigo reter aquilo que eu tenho. Eu não consigo guardar um relacionamento, não consigo guardar um emprego, eu não consigo guardar nada, um talento, eu não dou conta. São sentimentos que vêm justamente valorizando a perda. Mas eu creio em nome de Jesus que você e eu temos capacidade de restauração e de ver de volta aquilo que se perdeu. Amém? Eu sei que o choro pode durar uma noite, a Bíblia fala que você e eu podemos chorar sim, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, não vamos ficar valorizando demais essas perdas, mas vamos tomar a atitude, diga comigo, atitude. A primeira atitude que a gente deve ter quando perde algo é acender a luz. Diga aí, acenda a luz. Acenda a luz, porque nas trevas ninguém se entende, nas trevas você não consegue enxergar. Às vezes a vida está confusa demais para você começar a resolver as coisas. E a Bíblia, a palavra de Deus é o que? Diz a Bíblia, lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para a nossa vida. Você não tem que ser levado por palpites de pessoas experientes, pessoas que vão te dar bons conselhos. Isso é importante, mas isso não é o principal. O principal é a palavra de Deus. Então, se você começa a ver valores se perdendo dentro da sua casa, ao invés de sair atacando todo mundo, ao invés de sair culpando todos, ao invés de sair desesperado e declarando um futuro que não quer viver, dizendo, isso não vai dar em nada, já era, acabou, eu nunca mais vou ser feliz, eu não vou conseguir, eu não conseguirei dar a volta por cima. Ao invés de declarar algo que você não quer, acenda a luz dentro da sua vida. Traz a palavra de Deus para perto de você. Traz a palavra do Senhor. Quando você busca um conselho de alguém, principalmente e prioritariamente na casa do Senhor, não se deixe levar por palpites de opiniões de irmãos. Amém? Peça que ele abra a Bíblia e te ajude. Fala, irmão, eu quero saber, não o que você pensa de mim, mas o que a Bíblia fala. Porque muitas vezes alguém pode influenciar o outro
por um sentimento ou um pensamento pessoal. Talvez dizer o quê? Ah, você sofreu demais, você não merece isso, você é fraco, você não consegue, você precisa de alguém que te ajude, você precisa... Queridos, você e eu, nós precisamos de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes a gente vê pessoas sendo levadas só por opiniões, coisas que podem ouvir em qualquer lugar do mundo aí, em qualquer revista, mas você e eu precisamos da palavra de Deus. Só ela que vai ser luz nas trevas que vem muitas vezes sobre a nossa vida. É só ela que vai conseguir iluminar claramente, colocar a verdade ali em nós, para a gente poder se libertar de um sentimento ou um relacionamento doente, conturbado, e poder dar passos firmes para restaurar aquilo que se perdeu. Então acenda a luz, deixa a palavra de Deus afastar as trevas de medo e de insegurança. Varrer a casa, aproveitar para fazer uma faxina na sua vida e se livrar, diga aí, se livrar do que não presta. Tem lixo demais, às vezes, escondido atrás da cortina, debaixo de um sofá. Tem lixo demais. Se você parar para fazer uma limpeza na sua casa, daquela de verdade, você vai perceber que tem muito lixo. E aquela mulher aproveitou, diz a Bíblia, que ela varreu toda a casa. Eu acho que aquela casa nunca foi tão limpa por causa daquela moeda ali. Amém? Então é uma atitude que a gente deve tomar. Muitas vezes, eu vou acabar com tudo, eu não quero mais saber. Não, calma, não é acabar com tudo. Respira, né? Acende a luz, abre as cortinas da tua casa, pega a vassourinha e começa a tirar fora o desânimo, a incredulidade, a relacionamentos escravizadores, doentes, tirar fora idolatrias. Começa a varrer a sua vida, a limpar a sua vida, e você no final não vai só conseguir aquela moeda não. Você vai ganhar uma casa limpa e, sobretudo, uma casa cheia de festa. A terceira atitude dessa mulher, e nós vamos terminar nela, é que ela procura até achar. Você já percebeu quanto tempo a gente gasta com coisas que não são importantes para nós? Não são importantes, mas a gente gasta. Mas por que não são importantes? Porque a gente desistiu de ir atrás. A gente tentou uma ou duas vezes. Talvez você está tentando o seu casamento ser restaurado. Você está ali batalhando. Ah, eu já conversei uma vez, duas, pastor. Então vá à terceira. Ah, mas eu já fui 5. Então vá à sexta. Ah, mas eu já falei 20 vezes. Então insista na 21ª. Procure até achar. Amém? Porque a promessa da palavra de Deus é que eu e você vamos encontrar aquilo que nós perdemos. Às vezes não é fácil. Não se trata de facilidade. Tem horas que tem que pôr a mão na massa. Não dá para fazer esse trabalho mentalmente, deitar na cama da depressão, do desânimo e pensar assim, ah, meu Deus, quem dera agora, né, a minha casa toda fosse limpa, né, sem eu precisar me esforçar de nada. Né? Ô Senhor, passa um vento aqui para limpar essa casa. Olha, às vezes Deus vai mandar, não é um vento não, tem que ser um furacão, que vai sair arrebentando tudo e jogando tudo para fora. De uma forma ou de outra. Mas nós não precisamos disso, amém? Porque nós vamos atrás, em fé e confiança. Nós vamos encontrar aquilo que se perdeu. A sua perseverança, ela vai ter recompensa. Vai valer a pena insistir. Sabe, às vezes alguém pelo cansaço, pelo sentimento de cansaço, ah, eu já tentei, eu já dei uma chance, eu já fui atrás, eu já conversei, eu já aconselhei, agora eu cansei, não quero mais. Olha, é cedo para se cansar, porque depois o desânimo, depois o remorso, o sentimento de culpa, o sentimento de que você podia ter insistido um pouco mais, ele vai te atormentar por muito tempo. Então há que varrer, há que limpar, há que ter a luz acesa, até achar, diga aí comigo, até achar. Porque a promessa é que no final vai haver uma festa na sua casa. Foi o que aconteceu na casa dessa mulher. Ela encontrou o que perdeu dentro da sua casa. Há uma outra verdade aqui para nós. Não vamos procurar fora de casa aquilo que só dentro de casa nós vamos encontrar. Amém? Você quer alegria, você quer reconhecimento de pessoas fora da sua família, sabe? Isso vai te custar caro, isso vai custar a sua honra, a sua dignidade, pode custar muito mais do que você pensa. Então não procure fora de casa
aquilo que na verdade está lá na sua casa e que por um descuido acabou indo para debaixo de um tapete, debaixo de um sofá. Mas se você trouxer a luz da palavra do Senhor, se você envolver fé na sua vida, perseverança nesse varrer aí, até encontrar a promessa que você vai achar e vai haver uma festa na sua casa. Eu acredito que aquela festa custou mais caro que a moedinha. Mas a questão não é o preço da moeda em si, mas é a alegria de ver de volta aquilo que foi levado, aquilo que foi perdido. Talvez aquelas palavras que você ouviu na infância ou na vida que você foi crescendo, adolescência, juventude e adulta, de dizer que não vale a pena, que você não tem que correr atrás, que você larga isso para lá, segue a tua vida, sabe? Essa é uma vida pobre, porque é uma vida que vai deixando ao longo da história muitos valores importantes. O Senhor nessa noite diz para você que você precisa só de luz e perseverança. Você vai encontrar pela palavra do Senhor aquilo que você perdeu, amém? Só pela palavra do Senhor e por um esforço de fé. Eu sei que o que perdido foi, sabe, vai ser encontrado em nome do Senhor.